Boa noite a todos. Pauta da 31ª sessão ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Edson. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Lucas. Presente. Mário. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos só presentes, seu presidente. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Mauro Sérgio Oliveira que faça a leitura do trecho bíblico. Todos fiquem em pé, por favor. Boa noite a todos. Trecho da Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 22 e 23. A verdadeira sabedoria, assim diz Javé, que o sábio não se glorie de sua sabedoria, o forte não se glorie de sua força, e o rico não se glorie de sua riqueza. Se alguém quer gloriar-se, que glorie de conhecer e compreender que eu sou Javé, que na terra estabeleço o amor, o direito e a justiça, pois é disso que eu gosto. Oráculo do Javé. Expediente. Documentos recebidos do Executivo. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 4. Projeto de Lei Complementar 4/2020. Prorroga o prazo do artigo 34 da Lei Complementar número 215/2010, que com alterações dadas pela Lei Complementar número 273/2016, dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal da Estância do Lamba aprovou e o Fernando Fleury de Godoy, prefeito municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar. Artigo 1. Fica prorrogado pelo período de 1 ano o prazo de remoção dos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal das classes de suporte pedagógico, de acordo com o artigo 34 da Lei Complementar número 215, de 6 de maio de 2010, com alterações dadas pela Lei Complementar número 273 de 2016. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância do Lambra, 1 de dezembro de 2020. Fernando Fleury de Godoy, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores, submeto a apreciações desta edilidade o presente projeto de lei complementar, através do qual se busca prorrogar o prazo para a remoção dos integrantes do quadro do Magistério Público Municipal das classes de suporte pedagógico. Justifica-se o presente alterações em virtude de que a última remoção ocorreu no ano de 2018, sendo que diretores e coordenadores pedagógicos assumiram suas escolas em 2019. Até dezembro de 2020. Ocorre que nesse ano de 2020 estamos enfrentando a pandemia de Covid-19. Isso nos obrigou a suspender as aulas presenciais. Atualmente, os diretores e coordenadores conhecem a realidade da unidade escolar onde estão. Conhecem os alunos e familiares, sabem dos desafios pedagógicos a serem enfrentados. A todos já conhecem, inclusive, os professores e funcionários que trabalham certamente nesse ano de 2021. Será fundamental para que os gestores escolares tenham conhecimento da escola, dos problemas e desafios a serem enfrentados. Por isso, uma remoção nesse momento se mostra extremamente prejudicial e comprometedor ao trabalho que precisamos fazer nessa transição da pandemia e pós-pandemia. Dessa forma, pretende-se apenas a prorrogação por mais de um ano, a fim de que esses gestores desempenhem brilhantemente suas atividades na unidade em que já se encontram. Assim, estando evidenciada a justiça da medida, permanecemos convictos que os nobres vereadores
não faltarão com integral apoio e aprovação que se busca, solicitando desde já caminhamento com urgência, tramitação urgente e urgentíssima. Prefeitura Municipal de Silamba, 1 de dezembro de 2020. Fernando Flores de Godoy, Prefeitura Municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício número 312/2020. Solicito a prorrogação de prazo para prestar as informações requeridas no requerimento número 011/2020 de iniciativa do vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Ofício em resposta ao requerimento número 012/2020 de iniciativa do vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Documentos recebidos dos senhores vereadores, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 22. Projeto de lei número 22 de 2020. Altera o dispositivo da lei 983 de 2020, que dispõe sobre a denominação oficial das Escolas de Educação Básica EMEB. Jardim da Primavera. A Câmara Municipal de Silamba aprova. Artigo 1. Fica teorado o artigo 1 da Lei 983 de 2020, que passa a constar com a seguinte denominação. Artigo 1. A Escola Municipal de Educação Básica EMEB, Jardim da Primavera, localizada na rua Leandro Gonçalves, número 136, no bairro Ostenta, na Estância Turística do Lambra, passa a denominar-se oficialmente Escola Municipal Professora Maria José Moreira Barran. Artigo 2. Permanecem teorados os demais dispositivos. Plenário, vereador Presidente Almeida, 26 de novembro de 2020. Vereadora Nayara Steno Hendrick, explicativa. Modificação é necessária, pois com o passar dos anos, os termos Escola Municipal de Educação Básica caiu em desuso, passando a ser comumente denominado apenas como Escola Municipal. Dessa forma, conta com o apoio dos novos pares para a aprovação dessa questão da Suprema. Vereadora Nayara Steno Hendrick. Solicito ao primeiro secretário que comece a leitura das indicações. Indicação número 121/2020. Solicita que seja colocado lombada na HBR 167 na curva próxima à Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Justificativa. Procurado por moradores da referida via, os quais reivindicaram a feitura de lombada na curva próxima à Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, por estarem preocupados com a alta velocidade que alguns condutores de veículos que têm trafegado de forma perigosa por esta via. Embora muitas vezes a feitura de lombadas gere reclamações por parte dos motoristas, que infelizmente não respeitam a legislação de trânsito vigente, é uma forma emergencial de proporcionar mais segurança à população do bairro. Considerando o exposto, faz-se necessário as providências por parte do poder público para a implantação dessa benfeitoria, evitando a possibilidade de acidente, bem como proteger os moradores próximos e frequentadores dessa igreja. É o que me cumpre indicar, aguardando que sejam implantados esforços no sentido de realização desta melhoria solicitada. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, 18 de novembro de 2020. Vereador Jesus Aparecido de Souza. Indicação 122 de 2020. Vereador Marlon Cita solicita que aumente a altura da grade, reforce e instale tela de proteção no reservatório de água localizado ao lado do Moinho Povos Unidos. Educativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo as providências necessárias por medidas de segurança que aumente a altura da grade, reforçando e instalando tela de proteção no reservatório de água localizado ao lado do Moinho Povos Unidos. Considerando que esta medida seria uma forma de evitar que os visitantes e moradores, ao visitar o moinho, não correriam o risco de cair, pois a grade em ela está muito perigosa. É o que me cabe indicar, exaltando que estará proporcionando a todos uma opção mais segura ao visitar o moinho. Plenário, vereador Presidente Almeida, 19 de novembro de 2020. Mário Luiz Cita, vereador. Leitura de documentos recebidos de diversos. Solicito ao primeiro secretário leitura de ofício. Ofício GCRMC, número 357/2020.
TC 0067989.15.1, TC 00633-989.15-4, de autoria do senhor Renato Martins Costa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo Tribunal de Contas A-010535/026/94. Leitura, discussão e votação de proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada para a votação da ata da 30ª sessão ordinária, realizada em 16 de novembro de 2020. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Sim. Mário? Sim. Mauro? Sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a ata da 30ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 4ª sessão extraordinária, realizada em 30 de novembro de 2020. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Sim. Mário? Sim. Mauro? Sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a ata da 4ª sessão ordinária. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Edson. Dispense. Aparecido, desculpa. Jacinta. Dispenso. Jesus. Mário Luicita. Mauro Sérgio. Dispenso. Nayara. Dispenso. Ordem do dia. Em única discussão e votação, solicito ao segundo secretário faça a leitura do parecer ao PR 03. Parecer conjunto favorável de comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Uso e Ocupação do Parcelamento do Solo, ao projeto de lei de resolução número 003 de 2020. De autoria da mesa diretora, que altera o anexo 1, quadro de pessoal, cargos em comissões, anexo 4, inscrições de cargos da resolução número 223, 17 de dezembro de 2019. Que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal da Estrutura de Olambra, de seu quadro pessoal e da outras providências. Em análise, o projeto de resolução número 3 de 2020, apresentado pela mesa diretora, com apoio dos demais nobres vereadores, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, assim se manifesta. 1. Do objeto. O presente projeto de resolução tem por objeto o seguinte: altera o anexo 1 do quadro pessoal, cargo e comissões, anexo 4, descrição de cargo, de resolução número 223, 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal da Instância Turística do Olambra e de seu quadro pessoal, que dá outras providências. 2. Do relatório. O nome do vereador Jacinta Elizabeth Gutierrez, Mário Luicita e Aparecido Lopes Silva Lima, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresenta a seguinte conclusão: A. Da legalidade. Em análise aos termos da legalidade, a propositura encontra total amparo legal, tendo em vista que compete à mesa diretora iniciativa de propositura que versem sobre criação, transformação ou extinção de cargo, empregos ou funções de seus servidores, conforme previsão no artigo 24 do Regimento Interno. Assim, não havendo nenhuma objeção ao parecer dessas relatores em termos de legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de resolução apresenta todos os requisitos indispensáveis para sua aprovação. B. Da conveniência e oportunidade. A propositura é conveniente e oportuna, pois a alteração visa não restringir a nomeação ao cargo apenas para com rol específico de formação acadêmica, possibilitando que profissionais de diversas áreas possam ocupar esse cargo de confiança.
3. Decisão das comissões. Análise ao projeto apresentado em consonância com os relatores dos vereadores. Relator parecer decide as comissões competentes por exalar parecer favorável ao projeto de resolução 3 de 2020, remetendo ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Câmara Municipal da Instância do Lampo, 1 de dezembro de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Jacinta, presidente. Jesus, presidente. Écio, relator. Orçamento, Finanças e Contabilidade. Cita, presidente. Eduardo, vice-presidente. E Nayara, secretária. Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Uso e Comissão do Solo. Aparecido, presidente. Eduardo, vice-presidente. E Mauro Sérgio, secretário. Coloco em discussão o projeto de resolução número 3. Peço uma parte, só para tornar claro o meu posicionamento sobre esse projeto de resolução. Eu fui contra quando da criação do respectivo cargo em comissão e também acredito que a formação superior tinha que ser reconhecida pelo MEC e teria que ser de áreas afins, ou seja, administração, direito ou ainda gestão pública. Então, só para justificar meu parecer contrário referente ao projeto, tá bom? Obrigada. Coloco em votação o projeto de resolução número 3. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Não. Jesus. Sim. Mário. Sim. Mauro, sim. Nayara. Sim. Senhor presidente, nós temos 7 favoráveis e 1 contrário. Declaro aprovado o projeto de resolução número 3. Agora, só para deixar todos a par, agora nós vamos começar a discutir sobre o projeto de lei complementar número 3, que é a lei de uso e ocupação de solo. Como foram feitas várias emendas, as emendas entram primeiro. Então, nós vamos discutir emenda por emenda e na sequência que foram protocoladas. Então, nós vamos fazer bastante calma para tentar explicar certinho do que se trata essa emenda, o que estava na lei, o que foi mudado, para ficar bem claro para todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 1. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei complementar número 03/2020. Artigo 1º. Acrescenta-se o parágrafo 4º ao artigo 24 com a seguinte redação. Artigo 24, parágrafo 4º. As restrições de que trata o parágrafo 1º são aquelas definidas no artigo 79 da presente lei complementar, devendo apresentar no que couber o estudo de impacto de vizinhança. Justificativa. A emenda necessária para melhor detalhamento das restrições, norteando para o artigo específico sobre o estudo de impacto de vizinhança. Plenário vereador Aparecido de Almeida, aos 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, primeiro secretário. E Edson, segundo secretário. Demais vereadores, assina a Jacinta e, aqui o outro, e a Nayara. Coloco em discussão a emenda aditiva 1. Só para deixar claro para os presentes, na verdade é uma emenda que não chega a ser redundante, mas ela já está classificada lá na frente quais são as áreas, quais são as construções. Ela só faz um link direto para não ter dúvidas. Então, eu acho que é muito tranquilo, não tem nenhuma objeção. Coloco. De posto de gasolina, é isso? Oi? É do posto de gasolina. Não, essa é do impacto de vizinhança, né? Que lá no final será, está indicando que no final também está tratando desse artigo, é isso? Isso. Pois vão haver algumas alterações nessas questões do artigo 79 que vão ser linkadas em cima desse 24 aqui. Coloco em votação a emenda aditiva número 1. Aparecido. Sim.
Edson, Eduardo, Sim. Jacinta, Sim. Jesus, Mário, Mauro, sim, Nayara, Sim. todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a emenda aditiva 1. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 2. Emenda aditiva 02 do projeto de lei complementar 03 de 2020. A Câmara Municipal da Estado de Lamba aprova artigo 1, acrescenta-se o artigo 96-A nas disposições finais com a seguinte redação. Artigo 96-A. As disposições previstas nessa lei complementar somente terão validade para os novos projetos e empreendimentos e ainda para as construções já consolidadas que pretendem ampliar sua metragem na forma do que determina a legislação. Justificativa. A presente emenda visa deixar claro que as disposições dessa lei aplicam-se a novos projetos ou ampliações das construções ou projetos já consolidados. Plenário. Vereador Priscila Almeida, 26 de dezembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro Sérgio, primeiro secretário. Edson, segundo secretário. Coloco em discussão a emenda aditiva número 2. Essa emenda é só para tornar claro que ela vai versar sobre novos projetos e empreendimentos, as construções já consolidadas e as que vão ser ampliadas a partir da aprovação da lei. Então, também nenhuma restrição. Coloco em votação a emenda aditiva número 2. Aparecido, Edson, Sim. Eduardo, Sim. Jacinta, Sim. Jesus, Mário, Mauro, sim, Nayara, Sim. todos favoráveis, senhor. Declaro aprovada a emenda aditiva 2. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva 3. Emenda aditiva número 03 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. Acrescenta-se o parágrafo único no artigo 41 com a seguinte redação. Parágrafo único do artigo 41. Amplia-se no que couber o dispositivo deste artigo para os recursos de fundo que poderão ser edificados junto à dívida do lote quando destinados como abrigo de automóveis ou garagem, resguardando o direito de manter um recuo mínimo, neste caso de 1 metro. Justificativa. Emenda necessária para disciplinar sobre o recuo de fundo utilizados como garagem. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, aos 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, primeiro secretário. E Edson, segundo secretário. Assina a vereadora Jacinta e a vereadora Nayara. Coloco em discussão a emenda aditiva número 3. Esse item entra na área de recuos. O artigo 41 versa sobre os recuos laterais obrigatórios não são aplicáveis à edificação de dependências destinadas à utilização como garagem ou abrigo para automóveis nos prédios residenciais e ou comerciais e de serviços, podendo essas dependências ser edificadas junto às divisas do lote. Então, acrescentou-se esse parágrafo único, que aplica-se no que couber o dispositivo deste artigo, que eu acabei de ler, para os recuos de fundo, que poderão ser edificados junto à divisa do lote, quando destinados como abrigo de automóveis ou garagem, resguardado o direito de manter um recuo mínimo, nesse caso, de 1 metro. Então, essa é uma emenda aditiva. Só para deixar claro, ver se eu entendi direito, ela está falando que as edificações que forem para garagem não precisam respeitar o recuo de 1 metro, né? Vai ter que manter o recuo mínimo de 1 metro. De 1 metro, é isso, tá certo. Que não era previsto. Coloco em votação a emenda aditiva número 3. Aparecido, Sim. Edson, Eduardo, Sim. Jacinta, Sim. Jesus,
Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda aditiva número 3. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 1. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei complementar 03/2020. A Câmara Municipal da Cidade de Olamba aprova artigo 1, o inciso 11º do artigo 6º passa a ter a seguinte redação. Artigo 6. 11º, índice de aproveitamento IA é a área construída a ser dividida pela área do lote AL e AC igual a AC AL. Artigo 2. O parágrafo único do artigo 17 passa a ter a seguinte redação. Artigo 17. Parágrafo único. As disposições previstas nas seções deste capítulo serão regulamentadas nos modelos das tabelas constantes no anexo 2 da presente lei complementar, devendo ser expedido o decreto no prazo de 30 dias da aprovação dessa lei complementar. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 18 passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. Parágrafo único. As transferências de titularidade serão permitidas desde que está inalterado as licenças de instalação e funcionamento expedidas pelos órgãos competentes. Artigo 4. O inciso 2 do artigo 20 passa a ter a seguinte redação. Artigo 20. 2. As edificações comerciais e de serviços deverão observar o número máximo de 4 pavimentos, sendo piso, térreo, mais 3 pavimentos, autorizado um mezanino e vedado outorga onerosa do diretor de construtor. Artigo 5. O artigo 29 passa a ter a seguinte redação. Artigo 29. Aplica-se para a zona mista predominante de interesse social disposto na zona 3, zona mista predominante residencial deste capítulo. Artigo 6. O inciso do artigo 30 deve ser renumerado aplicando-se a ordens corretas, ou seja, inciso 1, 2 e 3. Artigo 7. O capítulo do artigo 41 passa a ter a seguinte redação. Artigo 41. Os recursos laterais obrigatórios não são aplicados em edificações de dependências destinadas à realização como garagem ou abrigo para automóvel nos prédios residenciais e ou comerciais de serviços, podendo essas dependências serem edificadas juntas nas divisas do lote. Artigo 8. O capítulo do artigo 44 passa a ter a seguinte redação. Artigo 44. As edificações ou conjunto de edificações de um ou mais pavimentos construídos sob a forma de unidade isolada entre si, destinada a fins residenciais ou não residenciais, atenderão os dispostos na Lei Especial de Condomínio, na Lei nº 4591 de 1964 e as disposições da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, bem como a seguinte. Artigo 9. Fica suprimida a palavra aeroporto constante no final do inciso 3 do artigo 39. Justificativa. A correção do artigo 6 se faz necessário, pois existe erro de digitação na fórmula. Correção do parágrafo único do artigo 17 é necessário para melhor clareza na redação. Correção do parágrafo único do artigo 18 é necessário para haver duplicidade em palavra. Correção do artigo 20 se faz necessário, tendo em vista erro de digitação, ao mencionar o número de pavimentos em numeral por extenso. Correção do artigo 29 é necessário, pois haver duplicidade em palavra. A correção do artigo 41 em seu trecho final é necessário para adequação ortográfica. Correção do capítulo do artigo 44 é necessária por haver duplicidade em citação. A supressão da palavra aeroporto, no final do inciso 3º do artigo 79, se dá em razão de haver essa citação no início do mesmo dispositivo. Plenário, vereador Priscila de Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro Sérgio, primeiro secretário. E Edson, segundo secretário. Coloco em discussão a emenda modificativa 1. Nessa emenda, a gente não tem muito o que recear, são apenas correções de ordem técnica, duplicidade de palavras, digitação de fórmula, clareza de redação, adequação ortográfica, então é só de correção, tá bom? Juntou-se a correção de vários artigos em uma só emenda, então é tranquilo. Coloco em votação a emenda modificativa 1. Aparecido. Sim. Edson. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda modificativa 1. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva 2. Emenda substitutiva número
Número 1 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 3 e acrescenta-se o inciso 4 no artigo 23 com a redação a seguir. Artigo 23. Proibição de atividades industriais e agroindustriais de médio e alto impacto. 4. Restrições de atividades institucionais e especiais que ocasionem grande movimento de pessoas, assim considerados acima de 15% da população local, sem prévio estudo de impacto de vizinhança. Artigo 2. Permanecem inalterados os demais termos. Justificativa. A redação original do projeto de lei deixou dúvidas quanto à aplicabilidade do dispositivo e, desta forma, a presente emenda vem sanar essa questão e, além disso, altera a porcentagem para a exigência do estudo de impacto de vizinhança. Plenário, vereador Aparício de Almeida, aos 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente; Eduardo, vice-presidente; Mauro, primeiro secretário; Edson, segundo secretário. Assina a vereadora Jacinta e a vereadora Nayara. Coloco em discussão a emenda substitutiva 1. Aqui ele faz referência à questão dos decibéis, de barulho, e aí, então, para tornar claro, foi expressamente colocado como uma emenda a proibição das atividades industriais e agroindustriais de médio e alto impacto, para ficar claro, e essa restrição de atividades institucionais e especiais que ocasionem grande movimento de pessoas foi diminuído. A proposta inicial vinda do Poder Executivo era de 30% para 15%, para metade disso, tá? Sem prévio estudo de impacto de vizinhança, nesse caso. Então, é isso. Coloco em votação a emenda substitutiva 1. Aparecido. Sim. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Sim. Mário. Sim. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda substitutiva 1. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda substitutiva 2. Emenda substitutiva número 2 do projeto de lei complementar 3 de 2020. A Câmara Municipal da Estância de Olambra aprova. Artigo 1. Fica alterados os incisos 1 e 2 do artigo 25 com a seguinte redação. Artigo 25. Comércio de atividade afins à zona mista industrial e agroindustrial, residenciais ligadas a atividades relacionadas à zona respectiva. Artigo 2. Permanecem alterados os demais termos. Justificativa. Entendemos que o desenvolvimento de atividades não deve estar vinculado ao tamanho ou porte do empreendimento ou residenciais. Plenário, vereador Aparício de Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente; Eduardo, vice-presidente; Mauro Sérgio, primeiro secretário; e Edson, segundo secretário. Coloco em discussão a emenda substitutiva 2. Na verdade, aqui foi suprimido a questão das palavras pequenos, pequenas residências, pequenos comércios, porque fica difícil definir dessa forma. Então, o inciso 1 estava como pequenos comércios de atividades afins à zona mista industrial e agroindustrial. A emenda, conforme a emenda, ficou comércio de atividades afins à zona mista industrial e agroindustrial, são sem o porte da empresa ou do comércio. E no inciso 2 estava residências ligadas a atividades relacionadas na zona respectiva e pequenas residências. Então, ficou pela emenda residências ligadas a atividades relacionadas na zona respectiva, tirando, então, pequenas residências. É só. Coloco em votação a emenda substitutiva 2. Aparecido. Sim. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a emenda substitutiva 2.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva número 3. Emenda substitutiva número 013, aditiva ao projeto de lei complementar número 013/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O caput do parágrafo 4º do artigo 32 passa a ter a seguinte redação. Artigo 32. É obrigatória a reserva de espaço coberto ou não para estacionamento de automóveis ou para carga e descarga de veículos de transporte nos lotes destinados e edificações e as relativas aos diversos usos, conforme o anexo 4 desta lei complementar. Parágrafo 4º. Os projetos relativos às edificações industriais, comerciais, de serviços e áreas públicas deverão complementar acesso e estacionamento para bicicletas, motocicletas, automóveis e caminhões. Artigo 2º. Fica acrescentado o anexo 4 à presente lei complementar nos seguintes moldes e anexos. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos deste artigo. Justificativa. Com a criação do novo texto, anexos, existe maior segurança jurídica para esse dispositivo. Quanto à modificação do parágrafo 4º, acrescentou-se a necessidade de previsão de vagas para caminhões. Plenário, vereador Aparício de Almeida, aos 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, primeiro secretário. E Edson, segundo secretário. Assina a vereadora Jacinta e a vereadora Nayara. Em discussão, emenda substitutiva número 3. Só para tornar claro, 80% dessas emendas propostas vieram dos conselhos legalmente constituídos do nosso município, que as comissões aqui solicitaram um parecer prévio, tá? Então, algumas delas foram contempladas e essas que a gente está lendo ao longo desse processo aqui. Então, só para tornar claro o entendimento de vocês, é que a gente está fazendo uma parte para vocês saberem do que se trata. Mas isso, grande parte, não partiu dos próprios vereadores, e sim foi acatado por sugestão desses conselhos. Na verdade, quem tomou a frente junto aos demais conselhos foi o próprio CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, junto com o Conselho Municipal Rural, com o CONDEMA e com o CONTUR, tá? Essa também é uma sugestão que foi vislumbrada, vinda do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ela diz respeito às áreas de estacionamento. E estava muito aberto, porque não haviam os critérios. E isso seria determinado através de decreto expedido pelo Poder Executivo. E, para tornar mais claro, eles anexaram essa tabela para ficar mais, para as pessoas entenderem como é que vai funcionar cada tipo de uso, né, essa questão das vagas de estacionamento, tanto residencial, comercial, serviços. Residencial, alô. Comercial, serviços institucional e especial de agronegócio, indústria, industrial e rural. Então, já fica determinada essa questão de vagas de acordo com a categoria de cada uso. E foi incluído aqui num dos parágrafos os caminhões também. Então, na verdade, essas foram as alterações propostas e que está sendo acatado pela Câmara Municipal. Tá bom? Obrigada. Alô? Coloco em votação a emenda substitutiva número 3. Aparecido. Sim. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 3. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda substitutiva número 4. Emenda substitutiva 4, projeto de lei complementar 3/2020.
A Câmara Municipal da Cidade de Olamba aprova. Artigo 1. O artigo 35 passa a ter a seguinte redação. Artigo 35. As vagas destinadas a estacionamento tratadas da presente lei complementar poderão ocupar o espaço destinado ao recuo obrigatório. Justificativa. Os detalhamentos das metragens encontram-se no Código de Obras. Plenário. Vereador Priscila Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro Sérgio, primeiro secretário. Edson, segundo secretário. Coloco em discussão a emenda substitutiva número 4. Nesse caso em específico, ainda faz referência às áreas de estacionamento e eles vão ter que obedecer nesse aspecto o próprio Código de Obras. Foi tirada as especificações das vagas, porque essas especificações já vão estar no Código de Obras, né? Coloco em votação a emenda substitutiva número 4. Aparecido, Sim. Edson, Sim. Eduardo, Sim. Jacinta, Sim. Jesus, Mário, Mauro sim, Nayara, Sim. todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 4. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura da emenda substitutiva número 5. Emenda substitutiva número 05 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O artigo 37 passa a ter a seguinte redação. Artigo 37. Os hotéis, pousadas e afins deverão prever vagas de estacionamento de acordo com a tabela do anexo 4. Justificativa. Com o anexo 4, a compreensão das quantidades de vaga fica mais clara. Plenário vereador Aparecido de Almeida, aos 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, primeiro secretário. Edson, segundo secretário. Assina Jacinta e Nayara. Em discussão, emenda substitutiva 5. Só para ficar claro, o artigo 37, ele dizia que os hotéis, pousadas e afins deverão prever vagas de estacionamento de no mínimo 2/3 do número de quartos, não podendo ser inferior a uma vaga. E a sugestão foi de seguir, então, aquela introdução do anexo 4 pelo CMDU. É isso. Em votação, emenda substitutiva número 5. Aparecido. Edson, Sim. Eduardo, Sim. Jacinta, Sim. Jesus, Mário, Mauro sim, Nayara, Sim. todos favoráveis. senhor presidente. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 5. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura de emenda substitutiva número 6. Emenda substitutiva 6 ao projeto de lei complementar 3 de 2020. A Câmara Municipal da Cidade de Olambra aprova. Artigo 1. O parágrafo único do artigo 38 passa a ter a seguinte redação. Artigo 38. Parágrafo único. Quando o lote confrontante for área institucional não edificada, consolidada em parques, jardins, bolsões, praças, academia, espaços verdes e afins, não serão obrigatórios o recuo, mesmo que haja abertura para ventilação e iluminação, exceto portas. Artigo 2. Permanece inalterados os demais termos. Justificativa. A emenda se torna necessária para melhor clareza e eficácia da norma jurídica. Plenário, vereador Priscila Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, secretário. E Edson, segundo secretário. Essa é a 6, né? Coloco em discussão emenda substitutiva 6. O texto original estava no parágrafo único. Quando o lote confrontante for área institucional consolidada, não serão obrigatórios os recuos, mesmo que hajam aberturas para ventilação e iluminação, exceto portas. Ficou, quando o lote confrontante for área institucional não edificada, consolidada em parques, jardins, bolsões, praças, academias, espaços verdes e afins, não serão obrigatórios os recuos, mesmo que haja aberturas para ventilação e iluminação, exceto portas. Então, o texto fica mais claro para entendimento.
Em votação, emenda substitutiva 6. Aparecido. Edson. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 6. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de emenda substitutiva número 7. Emenda substitutiva número 07 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O inciso 4 do artigo 42 passa a ter a seguinte redação. Artigo 42. 4. Subsolo. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais termos. Justificativa. Entendemos que a mezanino não devem ser excluídos do corpus do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação. Plenário, vereador Aparício de Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, primeiro secretário. Edson, segundo secretário. Assina Nayara e a Jacinta. Em discussão, emenda substitutiva 7. Nesse caso aqui foi suprimido o mezanino exatamente porque eles entendem que sim, que deve ser computado para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação nesse espaço. Coloco em votação emenda substitutiva número 7. Aparecido. Edson. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 7. Agora, Posso eu mesmo pedir? Você vai pedir. agora seria a emenda substitutiva número 8. Presidente, pela ordem, a mesa conversou, chegou a um bom senso, estão pedindo a retirada da emenda substitutiva número 8. Então, se alguém se opõe à retirada? Então, declaro retirada a emenda substitutiva 8, que entramos em consenso e ela será apresentada para o final. Não, só se ninguém se opõe, já está tudo concluído. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva número 9. Emenda substitutiva número 09 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 21 passa a ter a seguinte redação. Artigo 21. Parágrafo único. Deverá ser destinada também uma área permeável nas calçadas, taxa de permeabilidade passeio, TPP, que deverá ser de 20% da área total da calçada, observando ainda o espaço árvore, conforme resolução do município Verde Azul, exceto em condomínios ou loteamentos que já prevêem o ajardinamento das áreas públicas comuns aprovados pela Prefeitura, com a observância de necessidade de permeabilidade do solo em torno das árvores. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais termos. Justificativa. Emenda necessária para atendimento da resolução do município Verde Azul. Plenário, vereador Aparício de Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro, primeiro secretário. Edson, segundo secretário.
Assina a vereadora Jacinta e a vereadora Nayara. Em discussão, emenda substitutiva 9. Nessa emenda, nada mais foi feito do que a adequação à resolução do município Verde Azul. Só para vocês terem conhecimento, o parágrafo único dizia o seguinte: deverá ser destinada também uma área permeável nas calçadas, taxa de permeabilidade do passeio, TPP, que deverá ser de 20% da área total da calçada. Ficando, deverá ser destinada também uma área permeável nas calçadas, taxa de permeabilidade de passeio, TPP, que deverá ser de 20% da área total da calçada, observando ainda o espaço árvore, conforme a resolução do município Verde Azul, exceto em condomínios ou loteamentos, que já prevêem o ajardinamento nas áreas públicas comuns aprovados pela Prefeitura, com a observância de necessidade da permeabilidade do solo em torno das árvores. Coloco em votação emenda substitutiva 9. Aparecido. Edson. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 9. Peço uma parte, de acordo com o entendimento com os nobres pares, um pouco antes dessa sessão, pelo acordo firmado, eu peço então a retirada da emenda substitutiva número 10. Se ninguém se opõe, declaro retirada a emenda substitutiva 10. Também será proposta uma nova emenda no final. Picão? Vamos agora a emenda substitutiva. Essa também, solicitação 11, de retirada. A 11 também. Também. Não, então a 11 também está pedindo para ser retirada, é isso? É. Então, se ninguém se opõe, declaro retirada também a emenda 10 e a 11. Emenda 11, que também será uma nova proposta no final. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda substitutiva número 12. Emenda substitutiva número 12, do projeto de lei complementar 3 de 2020. A Câmara Municipal da Cidade de Urubamba aprova. Artigo 1. Nos incisos 2 e 3 do artigo 44, passa a ter a seguinte redação. Artigo 44. 2. As áreas de circulação interna de mão única para veículos deverão ter no máximo 3 metros de leito carroçável. 3. As áreas de circulação interna de mão dupla para veículos deverão obedecer a metragem mínima de 5 metros de leito carroçável. Artigo 2. Permanecem alterados os demais termos. Justificativa. Entendemos que, por tratar de condomínio, a metragem mínima pode ser alterada, pois pode ser melhor planejada na implantação dos condomínios. Plenário. Vereador Priscila Almeida, 26 de novembro de 2020. Lucas, presidente. Eduardo, vice-presidente. Mauro Sérgio, primeiro secretário. E Edson, segundo secretário. Em discussão, emenda substitutiva 12. Essa proposta é da mesa diretora e, na verdade, ela diminui as áreas comuns essas de circulação interna dentro dos condomínios. A princípio, a proposta original era de 4 metros de leito carroçável, de circulação interna de mão única para veículos, e a outra era de 6 metros de leito carroçável para as áreas de circulação interna de mão dupla para veículos. Então, a proposta é a diminuição em cada uma delas em 1 metro. A de 4 passa para 3 e a de 6 passa para 5. Então, eu, particularmente, não sou favorável, visto que isso restringe essa questão da mobilidade e acessibilidade. Mas é a minha opinião particular. Em votação, emenda substitutiva 12. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Não. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Não. Senhor presidente, nós temos 6 favoráveis e 2 contrários. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 12. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva número 13. Emenda substitutiva número 13 ao projeto de lei complementar número 013
2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O artigo 16 passa a ter a seguinte redação. Artigo 16. Categoria de uso do solo na zona rural, voltada especificamente a atividades agrícolas e agropecuária, mas também poderá compreender o uso da agroindústria, agronegócio e agroturismo, dependendo da análise específica técnica, a qual levará em conta especialmente a natureza do empreendimento, o impacto ao meio ambiente rural, seus reflexos e a sua localização, dada a necessidade de proteção às áreas rurais do município, e dependerá de fiscalização da Prefeitura Municipal, compreendendo as seguintes edificações. 1-R1.1 Residenciais do proprietário, possuidores, colonos e trabalhadores rurais. 2. R1.2 Barracões, baias, currais e afins. 3. R1.3 Edificações para estocagem em geral. Justificativa. As alterações são necessárias a fim de que as edificações em zona rural passem por fiscalização feita pelo Poder Público Municipal, mas que não se crie burocracias para a aprovação de edificações que sejam referentes à categoria de uso do solo. Plenário Vereador Aparecido de Almeida, aos 30 de novembro de 2020. Vereadora Nayara Regitano Hendricks, com assinaturas da vereadora Jacinta e vereador Aparecido. Em discussão, emenda substitutiva número 13. Essa emenda substitutiva, ela vem de encontro aos interesses da área dos produtores rurais, com os quais nós fizemos reunião, os ouvimos, entendemos, e eu também entendo que todos os vereadores concordaram com essa emenda modificativa, substitutiva, na verdade, e, basicamente, a gente incluiu aí, além da agroindústria, agronegócio, também o agroturismo, que é muito latente no nosso município já, e a expressão que dependerá de aprovação, dependerá de fiscalização apenas, tá? Para que não impacte nos negócios, né? Porque existe na esfera pública sempre esses protocolos que, por vezes, podem demorar até 30 dias para deliberação e podem retardar todo um processo de negócios e inviabilizar o próprio negócio. E não é nossa intenção, muito pelo contrário. E, além dos incisos, nós também acabamos por suprimir as estufas, que são tidas como bens móveis, né? Os silos, que são interpretados já como estocagem em geral, e o artigo, aí, a palavra etc., que ela pode ser muito ampla e pode dizer muito. Então, por uma questão de segurança, nós também atendemos aí o pedido dos produtores pela retirada. E é isso. Então, acho que fica mais de encontro e para não impactar diretamente nos negócios, no agronegócio. É só. Obrigada. Coloco em votação emenda substitutiva 13. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Mário? Desculpa. Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 13. A emenda substitutiva número 14. Uma parte. Esse também eu peço pela retirada, que nós vamos entrar com uma emenda na sequência, só alterando uma palavra que foi colocada de forma indevida, que era autorização apenas por fiscalização.
E retirando o rural e acrescentando expansão urbana, né? Isso mesmo. Desculpa, ninguém- eu inverti a situação. Na verdade, nós vamos tirar a palavra fiscalização por autorização, Não. porque agora a gente está se referindo à área de expansão urbana e área urbana. Isso. Então, se ninguém se opõe, declaro retirada a emenda substitutiva número 14. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva número 15. Emenda substitutiva número 15 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O caput do artigo 96 passa a ter a seguinte redação. Artigo 96. Os parcelamentos de solo a serem aprovados na área constantes nas zonas de expansão urbana, anexo 1, mapa de macrozoneamento do plano diretor, além dos requisitos previstos nessa lei complementar, deverão atender o seguinte. Artigo 2º. Permanece inalterados os demais termos. Justificativa. Entendemos necessária a supressão de exceção de algumas áreas citadas no texto original, a fim de não prejudicar os estudos de mobilidade urbana, primando pela acessibilidade e utilização de áreas para fins institucionais. Plenário Vereadora Aparício de Almeida, 3 de dezembro de 2020. Vereadora Jacinta Elizabeth Lundberg Heide. Assinaturas do Nayara e vereador Aparecido. Em discussão, emenda substitutiva 15. Essa é uma proposta encaminhada pelo CMDU em reunião semana passada, quarta-feira, com essa vereadora, e existe toda uma preocupação por conta desse plano de mobilidade urbana, exatamente porque lá existe uma zona de expansão urbana, onde se pretende um loteamento de interesse social, mas existe no próprio plano de mobilidade, que ainda não foi encaminhada a essa casa, a duplicação da via, uma ciclovia, e eles receiam, porque a área não é contígua, mas ela faz divisa com o limite de Jaguariúna, e receia-se por tornar tudo aquilo loteamento, então prejudicando essa questão da mobilidade urbana e acessibilidade. Então foi simplesmente retirado essa questão da divisa até com o município de Jaguariúna, para não inviabilizar possíveis corredores ou estradas, para não ficar sem espaço na divisa, né? E eu entendi a preocupação e foi até colocado por eles, de repente, poder usar aquela área do lado direito, para quem vai daqui para lá do lado esquerdo, da HBR 020, tornar ela área institucional, poder colocar uma creche, uma PSF, né? Eu entendi a preocupação e achei viável entrar com essa emenda substitutiva, acatando o pedido. Então, peço aos nossos pais o apoio pela manutenção desse serviço. Obrigada. Discutindo essa emenda, também tive em reunião. No texto original, dizia toda essa parte de mobilidade, de ciclovias, que são obrigados em vários trechos, exceto essa área. E aí a vereadora está pedindo para tirar esse exceto, para também nessa área acontecer tudo isso. E a explicação que nos foi dada é que essa área é uma área muito pequena, de muita mata, e para se preservar mais o meio ambiente, que eles puseram exceção a essa área para que não tenha tantas edificações, ciclovias nessa área pequena, que tem bastante mata de preservação. Coloco em votação a emenda substitutiva 15. Aparecido. Edson. Eduardo. Não. Jacinta. Jesus.
Mário? Mauro não. Nayara? Sim. Senhor presidente, nós temos 4 favoráveis e 4 contrários. Em caso de empate, presidente, meu voto também é não. Declaro rejeitada a emenda substitutiva número 15. Mais uma parte, a emenda substitutiva 16, a gente está entrando com uma nova emenda, aumentando esta área para 6 hectares. Então, eu peço pela retirada da emenda substitutiva, de acordo com o que havíamos previamente combinado. Solicito, se ninguém se opõe, declaro retirada a emenda substitutiva 16. Geraldo, senhor presidente, gostaria de retirar também a emenda número 17. Nós vamos estar apresentando outra emenda. Se ninguém se opõe, também retirada a emenda substitutiva 17. Emenda substitutiva 17 foi retirada. Então agora solicito ao primeiro secretário. É isso, né? Agora é 18, né? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva 18. Só um minutinho que a gente já está acabando. Agora é a hora de apresentar as emendas que estão sendo substituídas. A emenda substitutiva 18 e a 19 estão comigo, tá? Estou apresentando. Tá. Então está sendo apresentada agora, a gente vai fazer a leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Já apresentar a emenda número 20 também, porque o senhor já... Isso, então já está sendo apresentada a emenda número 20 também. Então, primeiro secretário, por favor, leitura da emenda substitutiva número 18. Emenda substitutiva número 18 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Os projetos propostos em zona de expansão urbana ou em zona urbana por gleba ainda não parcelada, após a aprovação desta lei complementar, ficarão sujeitos à aprovação nos termos da legislação competente, a edificação urbana e seus respectivos zoneamentos. Justificativa. As alterações são necessárias para que fique claro que a aprovação será necessária para a zona de expansão urbana, mas que não se crie burocracias para a aprovação de edificações que sejam referente à categoria de uso do solo. A emenda número 14 consta erroneamente a palavra fiscalização, onde deve constar a aprovação. Plenário Vereador Aparecido de Almeida, aos 4 de dezembro de 2020. Nayara Regitano Henrique, vereadora. Jacinta Elizabeth Vanderburg Reide, vereadora. Em discussão, emenda substitutiva 18. Atendendo e entendendo a reivindicação dos produtores rurais, é justo a gente desburocratizar nesse momento. Então, nós mudamos, nós retiramos zona rural e colocamos zona de expansão urbana, onde aqui sim será necessária a aprovação nos termos da legislação competente à edificação urbana em seu respectivo zoneamento. Tá? Então, para ficar mais claro e desburocratizar para o produtor rural que se encontra hoje na área estritamente rural. Tá? É isso. Em votação, emenda substitutiva 18. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim.
Todos favoráveis, superior. Declaro aprovada a emenda substitutiva 18. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de emenda substitutiva 19. Segundo secretário, desculpa. Emenda substitutiva 19, projeto de lei complementar 03/2020. A Câmara Municipal de São Luís de Olambra aprova. Artigo 1. O inciso 4º do artigo 79 passa a ter a seguinte redação. Artigo 79, 4. Propriedades rurais que estiverem localizadas em perímetro urbano e na zona de expansão urbana com estufas a partir de 6 hectares para implantação e ampliação devem apresentar estudo de impacto para análise de limitação de uso de água, impacto de captação de águas, impacto aos córregos, lençóis freáticos que deixam de receber água, resíduos tóxicos como os venenos e metais pesados, de produtos químicos cancerígenos, quantidades de tipos utilizados, qualidade do solo e ar, propriedades rurais ou empresas rurais de produção rural que ocasionem impacto no meio ambiente urbano ou rural decorrente do uso de produtos tóxicos ou a fins de atividades poluidoras de indústrias consideradas de alto risco que dependem de autorização especial para o funcionamento. Artigo 2. Permanecem inalterados os demais termos. Justificativa. Entendemos que seria melhor aumentar a área de 1 hectare para 6 hectares, preservando os negócios dos produtores rurais e protegendo o meio ambiente. Ainda deixar claro que somente as propriedades que se encontram dentro da zona de expansão urbana e perímetro urbano terão essas obrigatoriedades. Plenário. Vereador Preciso Almeida, 7 de dezembro de 2020. Jacinta Elizabeth Bando Gutierrez, vereadora. Em discussão, emenda substitutiva 19. Mais uma vez, é um pedido dos produtores rurais e entendimento desta Câmara Municipal. Nesse aspecto, quero agradecer mais uma vez todos os nobres vereadores pelo entendimento. Fica claro que são áreas localizadas no perímetro urbano, na zona de expansão urbana, então com estufas a partir de 6 hectares, para ficar bem claro, podendo ser uma ampliação. Então, se a pessoa tem 3 hectares de estufas e vai ampliar mais 3, ela vai estar enquadrada nessa lei, tá? E vai ter que estar providenciando, então, o relatório de impacto de vizinhança. É isso, nós estamos mudando de acordo com a lei de 1 hectare para 6 hectares, atendendo e entendendo o pedido dos produtores rurais. Muito obrigada. Em votação, emenda substitutiva 19. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis, superior. Declaro aprovada a emenda substitutiva 19. Solicito ao primeiro secretário a leitura da emenda substitutiva número 20. Emenda substitutiva número 20 ao projeto de lei complementar número 03/2020. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. No artigo 79, o inciso 5, a linha A, item 2, passa a ter a seguinte redação. Artigo 79. Loteamentos ou condomínio com área total a partir de 8 hectares. Artigo 2º. No artigo 79, o inciso 5, a linha B, item 6, passa a ter a seguinte redação. Artigo 79. Loteamento ou condomínio com área total a partir de 8 hectares. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais termos. Justificativa. Entendendo ser necessária a fixação em metragem, 8 hectares, dos loteamentos e condomínios para exigência de estudo de impacto de vizinhança, a fim de minimizarmos os impactos provenientes da implantação de novos empreendimentos. Plenário, vereador Aparício de Almeida, ao 7 de dezembro de 2020. Vereador Eduardo da Silva, vice-presidente. Em discussão, emenda substitutiva 20. Chegou-se num denominador comum de que era mais certo fixar numa metragem. Nesse caso, é bastante complicado falar
em hectares, mas chegamos num número de 8 hectares, pensávamos no início 2 hectares, houveram várias propostas a respeito, mas de qualquer forma essa eu entendo muito mais viável do que a proposta original colocada pelo poder público aí, através do executivo, onde ele delimitava que loteamentos poderiam ser, que seria obrigatório, então, um instrumento, relatório de impacto de vizinhança, a partir de 400 unidades, 400 lotes, no caso de loteamentos, e 300 lotes no caso de condomínios. Mas aqui, em momento nenhum, ficou claro, ou tornou-se claro, a metragem desses lotes. Então, poderíamos chegar em 30 hectares, 20 e poucos hectares, dependendo do tipo, né? Então, chegamos aí num denominador comum de 8 hectares para pré-fixar, pelo menos, a metragem em ambos os casos, tanto loteamentos quanto condomínios. Pela hora aí, senhor presidente, só usando as palavras da vereadora Jacinta, porque muito foi comentado essa semana, que essa Câmara aqui, tudo que estava fazendo era para atrapalhar os produtores, para atrapalhar o nosso querido Olambra. Hoje conversei bastante com o Gilberto Wigman, agora vi o seu Pedro, ligou para mim sábado, conversamos bastante e chegamos num bom senso, que também achamos um absurdo se fosse 400 lotes, do mesmo jeito que veio a proposta para os produtores, de ser 2 hectares, que nós sentemos, reunião na prefeitura, reunião na Câmara, escutando todo mundo, sem querer estar atropelando ninguém, entramos num bom senso também de chegar e deixar 8 hectares. Então, de toda maneira, eu quero agradecer a todos os vereadores, porque aqui não é o Pernambuco, nem a vereadora Jacinta, nem a Nayara, nem o Cita, enfim, é a Câmara no geral, e nós estamos aqui para sempre entrar num bom senso, para tentar não criar problema, tentar resolver problema, que é para isso que nós estamos aqui. Obrigado a todos. E só para talvez tornar um pouquinho mais claro o entendimento e a visualização, quando a gente fala do loteamento Nova Holanda, nós estamos falando dali de uma área de aproximadamente 34 hectares, distribuídos em 431 lotes. Se a gente for considerar as áreas verdes, as áreas institucionais, a gente vai estar falando numa média aí de 780 metros quadrados por lote. Se a gente for usar esse mesmo parâmetro, a gente vai chegar em 102 unidades, mais ou menos, utilizando 8 hectares. Só para a gente ter um parâmetro aí, poder fazer uma analogia um pouquinho mais, para ficar mais claro, tá? Mas pode ser muito mais também, se a gente utilizar lotes de 250 metros quadrados ou lotes de 160, né? Mas a gente sempre tem que vislumbrar que nesse meio o empreendedor tem que estar providenciando as áreas institucionais e as áreas verdes também. E aí cabe sempre a população cobrar e reivindicar essas melhorias dentro da propriedade. Obrigada. Coloco em votação a emenda substitutiva número 20. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis. Declaro aprovada a emenda substitutiva número 20. Em primeira discussão e votação. Agora nós vamos votar o projeto com todas essas emendas. Então, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 3. Parecer conjunto favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Ocupação, Planejamento do Solo, projeto de lei complementar 03/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o uso, ocupação, planejamento do solo e da outra previdência. Análise ao projeto complementar 3/2020, apresentado pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, assim se manifesta. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objeto o seguinte: dispõe sobre o uso, ocupação, planejamento do solo e da outra previdência. 2 do relatório. Os nobres vereadores Jacinto Levete Rentes, Priscila Lopes Silva Lima, relator dos pareceres conjuntos das respectivas comissões, apresenta a seguinte conclusão: A. Da legalidade. Análise aos termos da legalidade. A propositura, enquanto investida de licitude, já que cumpriu todos os requisitos necessários ao correto processo de elaboração e processo legislativo
questão de legalidade do PLC 03/2020 está em acordo com as diretrizes impostas pelo Plano Diretor Municipal em complementar número 300/2019 em análise à iniciativa do Poder Executivo e o detentor da competência privativa, já que se traduz em matéria de gestão administrativa, conforme dispõe no artigo 4.2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 61 da Constituição Federal. Cumpre-se todas as exigências legais determinadas, em especial pelo artigo 29, 12º da Constituição Federal, artigo 239, desenvolvimento interno através da participação da sociedade. B, da conveniência e oportunidade. A propositura conveniente e oportuna pelos próprios termos e fundamentos da justificativa, em especial por possibilitar revisão geral dessa norma municipal, atualizando-a de acordo com as novas legislações e demandas em especiais pelo plano diretor. 3. Decisão das comissões. Análise ao projeto apresentado em consonância com o relator do vereador e relator do parecer decide as comissões por gerar parecer favorável para o complementar 3/2020 e remeter ao plenário dessa casa para sua deliberação possível aprovação, para que se encontre em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Câmara Municipal da Cidade de Olambra, 3 de dezembro de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Jacinta Presidente, Edson Mauro Jesus Vice-Presidente e Edson Secretário. Obra, Serviço Público, Saúde, Educação, Lazer, Turismo, Cido Aparecido Presidente, Eduardo Vice-Presidente e Mauro Sérgio Secretário. Coloco em discussão o projeto de lei em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 3. Então, agora, como vamos votar esse projeto, eu queria só, discutindo esse projeto, dizer que foi, ao meu ver, foi feito um exemplo aqui em Olambra, para toda a região, de democracia, de participação popular, de debruçamento de nós vereadores, escutando a população, o executivo também fazendo reuniões, mudando alguns artigos, entendendo a posição dos agricultores, do CMDU, que é Desenvolvimento Urbano. Então, eu acho que foi um passo muito importante para a nossa democracia, desenvolvimento da nossa Olambra. E eu acho que o que aconteceu em Olambra tem que servir de exemplo para várias cidades, que se a população de todas as cidades do Brasil se envolvesse assim, o Brasil seria melhor. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 3. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Mário? Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis, presidente. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 3. Explicação pessoal. Vereador Aparecido. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o senhor Lucas, em seu nome, estender os cumprimentos aos nobres vereadores, cumprimentar toda a população que estão presentes, a nossa imprensa, a todos que nos acompanham pela internet, desejando uma excelente noite. Primeiramente, eu gostaria de falar no nome de duas vereadoras que nos últimos dias trabalharam muito em cima desse projeto de lei, não poderia vir em tribuna e deixar registrado, que foram as vereadoras Jacinta e Nayara, um projeto de extrema importância para o nosso município e que iria sim ser votado sem a opinião devida da população. Então, o que aconteceu, como o presidente falou, foi maravilhoso a presença dos produtores, das entidades, da população, principalmente dos produtores de flores. Se esse projeto passa do jeito que estava, as dificuldades para os produtores seriam imensas. Conseguimos sim segurar um pouco, gostaríamos de segurar mais, porque a abertura para a liberação de condomínios e loteamentos são imensos. Deixaram várias brechas. Olambra
Olambra, num período curto de tempo, pode sim ultrapassar 50 mil habitantes, e isso é sério. Próximo ano não estarei aqui como vereador, mas estarei presente como munícipe. E toda falha que tiver em relação ao projeto do Executivo, como munícipe, eu vou mostrar o que pode acontecer para que a população possa participar. Porque o maior poder não é da Câmara Municipal, não é do Executivo Municipal. O maior poder é do povo, o povo que decide. Então, quero parabenizar a todos envolvidos nesse projeto e dizer que o vereador Cido Urso é, sim, a favor dos produtores. Quem acompanhou nos 12 anos sabe da minha luta constante dentro dessa Câmara Municipal. Agora, em relação... Só vou mostrar para vocês que nem tudo que o Executivo fala, ele faz. Eu protocolei um requerimento dia 15 de outubro. Todos nós sabemos que o prazo é 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, senhor presidente. Esse requerimento já está vencido. O presidente precisa tomar uma providência. Por quê? Esse caso é um caso importante também para a população. Nós temos ali, em pleno pandemia, nós temos ali no Naote mais de 40 usuários que são beneficiados com a reciclagem que são coletada dentro do município. E essa reciclagem gera por mês mais de 20 mil reais. Alguém está comendo esse dinheiro. Porque nem mesmo uma ajuda com alimento para esses usuários, há 5 meses, a administração pública não está dando. E eu fiz o requerimento já está vencido, eu gostaria, até o final desse mandato, poder esclarecer essa situação. Então, gostaria de solicitar ao presidente da casa que utilize todos os meios e que o Executivo possa encaminhar para essa casa todas as notas do recolhimento nos últimos 5 meses. Porque alguém está comendo 20 mil reais que seriam destinados às pessoas com necessidade dentro do município de Olambra, que são mais ou menos 40 pessoas, e isso não pode acontecer. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Entendeu? Então, gostaria que na próxima sessão, a resposta desse requerimento, na próxima sessão, esteja em minhas mãos para que eu possa esclarecer as perguntas por parte da nossa população. Meu muito obrigado e parabéns a todos envolvidos, mais uma vez, a todos, vereadores, população, produtores, população, a todos que foram envolvidos nesse projeto, porque ia passar sim. Vereador Edson, vereador Eduardo, vereadora Jacinta, Jesus, Mário Luizita. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, internautas que nos assistem, produtores, munícipes, funcionários desta Casa de Lei, os nossos novos vereadores aqui para o mandato que vem, meu boa noite a todos. Eu, com um pouco de dificuldade de fala, mas quero estar aqui para parabenizar a todos pelo trabalho, pela discussão. Foi um exemplo de democracia neste projeto de lei. A todos os envolvidos, inclusive os agricultores, meus parabéns também. Acaba-se cedendo de um lado, ajeitando de outro, mas procurando sempre atender a todos e da melhor forma possível. Não conseguimos também atender em 100% todo mundo, mas procuramos fazer de forma com que tudo ocorra da melhor maneira possível para a cidade, para os munícipes, para os produtores, e hoje a democracia mostrou isso, e a união de todos os vereadores, aos mais envolvidos, aos menos envolvidos. Eu quero parabenizar aqui e dar os meus parabéns a todos também. Boa noite e muito obrigado. Vereador Mauro Sérgio.
Dispenso, senhor presidente. Vereadora Nayara. Dispenso. Não havendo mais nenhum escrito e nem matéria a ser deliberada, encerro a presente sessão e queria convocar os senhores vereadores para a gente fazer a 5ª sessão extraordinária em seguida para a discussão e votação, para a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 3. Apenas esclarecendo, na segunda votação não cabe mais emendas, então por isso que para agilizar o processo a gente tem que fazer o autógrafo, colocando todas essas emendas no projeto principal, então está acabando o ano, então a gente já vai fazer a sessão extraordinária agora para a segunda votação. Sendo assim, encerro a presente sessão, desejando uma boa noite a todos.